Prezados irmãos e amigos, graça e paz. Estamos neste dia 12 de abril de 2020, comemorando o domingo da Páscoa. Qual é o significado da Páscoa? O significado da Páscoa tem dois sentidos, um para os judeus e outro para os cristãos. Para os judeus, para os dois grupos, a Páscoa significa passagem. Foi o dia em que Deus passou no meio do povo, foi a ocasião em que o povo de Israel passou de escravo para povo livre. E para os cristãos também significa passagem, é a libertação do homem da escravidão do pecado para a liberdade com Deus. A libertação judaica tinha como propósito resolver o problema do afastamento do homem com Deus. Veja bem, Deus disse que se o povo se colocasse como povo de Deus, Deus seria Deus para aquele povo, um Deus exclusivista, vamos dizer assim, para aquele povo. Só que o problema não foi resolvido, porque as pessoas participavam da Páscoa, celebravam a Páscoa, apresentavam sacrifícios, mas o Senhor disse que aquele povo o honrava com os lábios, mas o seu coração estava longe dele. Então era preciso que morresse um cordeiro, que é um cordeiro diferente, um cordeiro no lugar do homem. Porque do jeito que estava acontecendo a Páscoa, matando o cordeiro, isso não estava resolvendo o problema do homem. O escritor de Hebreus diz que estava virando comemoração de pecado. Então era preciso que alguém morresse no lugar do pecador. Porque lá em Hebreus 10:4 diz que é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire pecado. Então não adianta sacrificar, derramar sangue de animais, porque isso não pode apagar o pecado do homem. Seria necessário, então, que houvesse um sacrifício humano, porque Deus determinou que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Mas é preciso que o justo morresse no lugar do injusto. Paulo diz assim: Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, Deus, antes de enviar Jesus, ele procura um homem justo que pudesse então ocupar o lugar do cordeiro, alguém que não tivesse pecado. Mas lá em Romanos 3, versículo 10, diz assim: como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Então Deus não achou nenhum justo. Lá no versículo 23 do mesmo capítulo 3 de Romanos diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todas as pessoas que nasceram neste mundo são pecadores. Todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. É preciso então que eles passem a pertencer à glória de Deus. É preciso que eles voltem para a glória de Deus. É preciso que eles aceitem a glória de Deus. Em função disto, em razão disto, o que Deus fez? O próprio Deus se humaniza. O próprio Deus se torna homem. Em João capítulo 1, versículo de 1 a 3, diz assim: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele.
e sem ele nada do que foi feito se fez. No versículo 14 nos diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então nós podemos perceber que Deus, como não havia ninguém sem pecado que pudesse morrer para libertar, para salvar os pecadores, o próprio Deus sai da sua glória e se humaniza, se torna homem. E como homem, agora nós o vemos sendo levado ao matadouro como um cordeiro. Nós vemos o profeta Isaías, no capítulo 53, a partir do versículo 4, dizendo o seguinte: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro ele foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Meus queridos e amados irmãos, Jesus tomou sobre si os nossos pecados. E numa sexta-feira, ele foi pregado numa cruz e morreu e foi sepultado. E isso é o fim. Será que isso é o fim? Será que tudo acabou com a morte de Jesus? Não. Ainda a história, o plano de Deus ainda continua. Os discípulos acharam que a história tinha se acabado. Acreditaram num homem que prometeu livrá-los da escravidão, daqueles que dominavam sobre eles. Acreditaram que este homem era o Filho de Deus, que tinha poder sobre os demônios, sobre a natureza, sobre os homens. Este homem morreu e foi sepultado. O desânimo abate aqueles homens. A tristeza abate aqueles apóstolos, a ponto de lá em João, no capítulo 21, no versículos 2 e 3, nós lemos o seguinte: estavam todos juntos, Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e os outros dois seus discípulos. Aí disse-lhe Simão: vou pescar. Disseram eles: nós também vamos. E foram, e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Observa que eles não sabiam que aquela morte de Jesus não era um mero acidente, não foi um mero acidente. Tudo aquilo estava nos planos de Deus. O próprio Jesus disse isso para os seus discípulos, só que eles tinham esquecido, né? Lá nós lemos, por exemplo, no livro do Salmo 16:10, que nos diz: pois ele não deixará minha alma no inferno, e nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. A palavra inferno aqui significa sepultura. Ele não deixará a minha alma na sepultura, e nem permitirá que o seu santo veja a corrupção. E nós vamos ver também que o próprio Jesus havia prevenido. Lá em Mateus 16:21, Jesus disse que se um grão de trigo permanecer, ele será apenas um, mas se ele for enterrado, ele vai produzir muitos outros grãos.
Jesus começou então o seu discurso dizendo aos seus discípulos que ele precisava ir a Jerusalém e padecer muitas coisas por parte dos anciãos e dos principais sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Isto ele disse, mostrando que haveria de ressuscitar. Mas os discípulos haviam esquecido, os apóstolos esqueceram, mas Jesus não esqueceu. E Jesus ressuscitou. E Pilatos ficou tão impressionado com a ressurreição, com a possível ressurreição de Jesus, que ele colocou 2 guardas no sepulcro vigiando. Além daqueles guardas, também ele colocou uma pedra pesada, mandou que colocasse uma pedra pesada na entrada do sepulcro para que ninguém viesse a roubar o corpo de Jesus e dizer que ele havia ressuscitado. E a lei exigia, porque nada disso segurou Jesus, ele ressuscitou. E a lei dizia que um fato ele só seria considerado verídico se tivesse a presença de pelo menos 2 testemunhas, é o que a lei dizia. E Jesus, ele deu prova da sua ressurreição para muito mais do que 2 testemunhas. Nós podemos ler em Mateus 16:9 que ele aparece para Maria Madalena, depois nós vamos ver que ele aparece para as demais mulheres em Mateus 28:9, depois ele aparece aos 2 discípulos no caminho de Emaús, em Lucas 24:15, depois ele aparece aos 10 apóstolos, sem Tomé com eles, depois ele aparece aos 11, dessa vez Tomé está junto, depois ele aparece a Pedro, e depois ele aparece a mais de 500 irmãos, depois ele aparece, por último, ele aparece a Paulo, o apóstolo Paulo, para dar prova da sua ressurreição. Por que a ressurreição de Jesus é importante? Porque a importância, a base do cristianismo não está na morte de Jesus, mas está na sua ressurreição. E o apóstolo Paulo, ele nos diz lá em 1 Coríntios capítulo 15, que se Jesus não tivesse ressuscitado, nós seríamos os mais miseráveis dos homens, porque estaríamos acreditando num Deus morto, que disse que ressuscitaria e não ressuscitou. Mas graças a Deus, Jesus ressuscitou e ele deu prova da sua ressurreição. E não só isto, Deus deu exemplos de outras ressurreições. Nós vemos, por exemplo, em 1 Reis 17:22, que Jesus ressuscitou o filho, a filha de Jairo. Em Mateus 9:25, nós lemos a respeito de Eliseu, que ressuscitou o filho da sunamita. Nós lemos em 1 Reis 17:22 que Elias ressuscitou o filho da viúva de Serepta. Nós vemos que o próprio Lázaro, Jesus ressuscitou Lázaro para dar prova de que há ressurreição. Jesus disse: quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Também nós vamos encontrar o apóstolo Pedro ressuscitando Dorcas. Enfim, a ressurreição é a base do cristianismo. Lá em 1 Coríntios capítulo 15, nós vamos ver no versículo 26, diz assim: ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. O apóstolo Paulo, ele continua no versículo 12, ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos. Se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã
a nossa pregação e também é vã a nossa fé. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Jesus ressuscitou e os apóstolos deram testemunho disto. Também a ressurreição é a condição para nós sermos salvos. Lá em Romanos 10, 9 diz assim: se com tua boca confessar que Jesus é o Senhor, e se no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Se você não puder crer na ressurreição, você não pode ser salvo. Essa ressurreição que nós receberemos no último dia, quanto à volta do Senhor Jesus, ela já pode ser experimentada nos dias atuais. Nós vamos encontrar pessoas que estavam sendo escravas do pecado, sendo libertos por Jesus para uma nova condição de vida. Nós vamos encontrar pessoas que estavam às margens da sociedade, hoje são pregadores, são pessoas transformadas pelo poder de Deus para anunciar a mensagem de salvação a todo aquele que crê. Lá no livro de Atos, ainda lá em Lucas, o Senhor Jesus contou a parábola do filho pródigo, e quando aquele filho volta para casa, que o pai abraça, e ele dá aquela grande festa, e então vai justificar a razão daquela festa. Ele diz: este filho estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. Vida espiritual, vida nova, vida com novo propósito. Essa é a proposta do Senhor Jesus para este tempo, para este mundo. Nós não precisamos morrer para experimentar esta ressurreição, mas a ressurreição eterna também está garantida para todo aquele que crê. A Páscoa de Deus para você não é comer coelhinho de chocolate, nem ovo de chocolate, mas a Páscoa é o próprio Senhor Jesus. Lá em Mateus 26, versículo 26, ele nos diz o seguinte: o meu corpo, quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Jesus precisa ser comido, entre aspas, no bom sentido. Precisamos nos alimentar dele. E sabe um detalhe curioso? É que lá no livro de Êxodo, no Velho Testamento, o cordeiro da Páscoa, ele não podia ser cortado, ele tinha que ser comido inteiro, por completo. Se uma família não desse conta, que convidasse uma outra família para comer junto, mas ele tinha que ser comido por completo. Sabe o que isso significa na tipologia bíblica? Significa que você tem que aceitar Jesus por completo. Você não pode falar assim: essa parte da Bíblia eu gosto, essa aqui eu não gosto, as parábolas eu gosto, mas esse negócio aqui de isso e de aquilo, mais de perdoar os inimigos, essas coisas eu não aceito. Jesus tem que ser aceito por completo, inteiro. Ou você o aceita ou você o rejeita. Por isso é que ele diz que a minha carne e o meu sangue é comida e é bebida. Ou seja, os ensinamentos de Jesus alimenta. Ele tem que ser aquilo que alimenta a nossa alma, o nosso espírito. É a palavra de Deus. Minha carne é comida. Comer a Páscoa é alimentar-se de Jesus. É ter essa nova aliança com Ele. É recebê-lo como Salvador pessoal. Não como Salvador dos homens, mas o meu Salvador, o seu Salvador. Sabe, para concluir, eu quero dizer o seguinte, que você vai ressuscitar. Um dia você vai ressuscitar. E você vai estar diante de Jesus. Lá em Mateus capítulo 25, ele diz assim, que naquele dia
haverá todas as tribos, raças, línguas e nações diante dele. Então ninguém ficará de fora. E ele vai colocar uns à sua direita e outros à sua esquerda. Os que comeram a Páscoa, isso é, aqueles que se alimentaram de Jesus, vão estar à direita. E os que não comeram, que comeram chocolate achando que isso é Páscoa, que viveram de tradição e de superstições, estarão à esquerda. E ele dirá àqueles que estiverem à sua direita, aqueles que verdadeiramente se alimentaram do Cordeiro Pascual: vinde, benditos de meu Pai, e possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mas aqueles que estiverem à sua esquerda, ele dirá: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E a Bíblia diz que irão os da direita para o gozo eterno, e os da esquerda para o tormento eterno. Aí a pergunta que fica é: que palavra você vai ouvir? De que lado você vai estar? Do lado direito ou do lado esquerdo? Isso só depende de você. A Páscoa, ela pode acontecer agora na sua vida, se você abrir seu coração e reconhecer que Jesus é o Cordeiro de Deus, é o único que tira o pecado do mundo, que Jesus é o único que abriu o caminho para você chegar à presença de Deus, que fora de Jesus não há salvação. Não tem Paulo, não tem Pedro, não tem Maria, não tem Tomé, não tem Terezinha, não tem ninguém mais. Só Jesus Cristo salva. E não há outro mediador entre Deus e o homem, porque, segundo Atos 4,12, nos diz que em nenhum outro nome há salvação. Deus abençoe a sua vida e que este domingo de Páscoa seja um momento de reflexão para saber o que você tem feito de Jesus. Será que Jesus é um mero ícone na sua vida? É alguém, é um personagem que apareceu e morreu e foi sepultado? Ou você crê que Jesus está vivo e reina para sempre? E ele voltará para levar aqueles que nele creram. Que você possa recebê-lo como seu Salvador. Deus te abençoe e abençoe cada um de nós. Amém.